Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos diante do Senhor. Pai, fala a Tua palavra conosco, Senhor, pois ao abrir este livro santo, Senhor, fala com a Tua igreja. A Tua palavra é ela lâmpada para o nosso céu. Estamos necessitados de saber, a cada dia que passa em nossas vidas, o rumo e a direção, a orientação, a Tua exortação, o Teu consolo. Pai, ouve a nossa oração e atende o clamor e atende a necessidade, pois, ó Senhor, sempre esperamos em Ti a Tua boa palavra, seja ela, meu Deus, para nos corrigir ou para nos consolar, Senhor, ou para aviso nosso, Senhor, para edificação, seja como for, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós iremos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de 2 Reis, capítulo 2. Diz assim: sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? Ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura te disse, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho, o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu Senhor.
Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes, ou em algum dos vales. Porém, ele disse, não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até se enfastiar. E disse-lhe, enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó. E disse-lhe, eu não vos disse que não fosses? Amém. Glória. Maravilha. É uma passagem muito conhecida, né, de todos nós. Bom, de alguns pelo menos. Quem está sempre lendo as histórias bíblicas conhece muito bem a passagem, né? O Senhor, então, já tinha mandado Elias ungir Eliseu, profeta, no seu lugar. No entanto, depois dessa unção, Eliseu se apegou a Elias de uma tal maneira que a fé dele era inabalável. Não é? O profeta lhe deu 3 ordens para ele ficar em determinados lugares, mas Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua obra, que eu não vou te deixar. O Senhor nos vai lembrar também de Jacó, quando lutou com o anjo, né? E Jacó grudou no anjo, e o anjo disse, deixa-me, porque a alva já sobe. Eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Ele já estava ferido, porque o anjo tocou na juntura da coxa dele, ele já estava mancando, mas não deixou o anjo. E o anjo não podia, né, sair, porque tinha uma obra ainda para fazer. E o anjo perguntou então a ele, qual é o teu nome? Ele disse, Israel. Oh, Jacó, perdão, Jacó. E o anjo disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Né? Então, irmãos, há determinados momentos que a bênção só vem quando a pessoa determina a grudar aos pés do Senhor. O Senhor também nos faz lembrar da mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Que há muito tempo sofria daquela enfermidade e já tinha despendido, gastado todo o seu dinheiro com médicos que não podiam fazer nada. Quando ouviu falar de Jesus, ela se esforçou, de tal modo que ela conseguiu chegar somente às orlas. Segundo o que se entende, ela conseguiu tocar na orla do seu vestido, porque ela pensava, se eu tão somente tocar na sua orla, porque estava difícil, pois a Bíblia diz que a multidão apertava, então estava difícil, principalmente para uma mulher chegar perto de homens que o rodeavam. E ela conseguiu, então, por baixo, entre as pernas, certamente se lançou e segurou na orla do vestido do Senhor. E o Senhor parou, porque a fé dela foi maior do que os que rodeavam o Senhor. Eliseu, então, insistiu com Elias que ficasse com ele. Então Elias lhe falou, dizendo, né, que ele pedia algo para que Elias pudesse fazer por ele, né? Irmãos, eu fico pensando na fé de Elias, né? Ele estava preocupado, me deu um abraço aí, que eu vou embora, e chorando. Um homem temente, um homem, sei lá, um homem assim completamente voltado para Deus, determinado a ir para o céu, o que Deus ia fazer com ele, né? E talvez Elias também não soubesse, quem sabe, que nunca mais iria voltar ali à terra, né? Talvez, né? Segundo a história, o Senhor já fazia isso com ele, né? Elias desaparecia de um lugar e o Senhor colocava ele em outro, né? Mas então, irmãos, Eliseu então fez essa petição, peço porção dobrada do teu espírito. Eu quero falar uma coisa para os irmãos. Os profetas disseram assim, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Irmãos, se Elias foi, como pode o espírito de Elias repousar sobre Eliseu? Isso é uma força de expressão, tá? Esse espírito de Elias que repousa sobre Eliseu, o espírito de que opera maravilha, é o espírito de Deus. Esse mesmo poder que atuou, que de Elias passou para Eliseu, passou para João Batista. Como o anjo disse, que ele irá no espírito e virtude de Elias. Por isso que Paulo escreve em Romanos, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, não é? O Espírito do Senhor, então, foi sobre aqueles varões para fazer os milagres, as maravilhas que foram feitas no Velho Testamento, através desses 2 profetas, não é? São os profetas dos sinais, né? Dos milagres, né? Além de Moisés, não é? Esses 2 aqui foram os que mais fizeram sinais e prodígios de maravilha, não é?
Então, irmãos, aqui nós vemos aqui uma fé muito grande da parte de Eliseu. Eu fico imaginando, me transporto, né, para a vida de Eliseu, quando ele vê aquela cena toda, aqueles carros de fogo, cavalos de fogo, vindo num redemoinho, de repente, separa um do outro, e lá se vai Elias, ele vendo aquela cena toda, e Elias lança sua capa, né, a capa caiu de Elias, e ele naquela coisa toda, vendo aquela visão tremenda, aquela coisa real, cheio do poder, com toda a certeza, pega a capa, onde está o Deus de Elias? Bate nas águas, faz a mesma coisa, e Deus atendeu a petição dele. Agora, irmãos, veja bem que antes ele já tinha no seu coração, né? Ele já sabia no seu coração que o Senhor o tinha escolhido para ficar no lugar de Elias. Então, ele no seu coração, irmão, se eu vou ficar no lugar de Elias, eu quero também o poder, eu quero a porção dobrada. Quero ver acontecer isso na minha vida, não é? E assim Deus confiou a Eliseu, não é, o mesmo poder que estava operando ali com Elias. E nós vemos nessa lição aqui, nessa passagem, como que o Senhor opera e Ele confirma a chamada daqueles que Ele nomeou, que Ele chamou. Não é? Porque foi o Senhor que disse a Elias que consagrasse a Eliseu como profeta no seu lugar. E Deus verdadeiramente, né, viu que Eliseu era um homem temente e reto diante do Senhor. Tanto é que o Espírito do Senhor se apossou sobre eles. Não é? Agora, os irmãos, vejam a diferença dos 50 profetas, né? Teimaram com o homem de Deus, né? O homem de Deus falou, não, pode ser que o Espírito do Senhor tenha lançado em algum lugar, porque eles já sabiam a notícia que de vez em quando Eliseu desaparecia de um lugar e se encontrava em outro. Eliseu não, Elias, né? Mas Eliseu tinha certeza que o que tinha acontecido, porque foi deixada a capa. Deixada a capa. Não é? E Eliseu entendeu que aquela capa ali era no adeus, não ia se ver mais. Não é? Então, aqueles 50 profetas eram valentes, destemidos, mas estavam sem a direção do Espírito. Não adianta ser valente e destemido se não for enviado pelo Senhor. Eles se enviaram, foram fazer uma obra, algo que poderia ser agradável, eles no seu sentimento, queriam de repente achar o Senhor de Eliseu. Mas a Bíblia diz que eles enfastiaram Eliseu até enjoar. Aí Eliseu, vai, sobe. Tem quando a criança está enjoando, querendo uma coisa, e o pai, com raiva, deixa fazer? É igual o caso também de Balaão, né? O Senhor disse para ele primeira vez, não. Na segunda vez ele foi pedir de novo. Aí o Senhor falou para ele, vai. Aí a Bíblia diz que quando Balaão estava todo contente, né, preparando o jumento, o Senhor se irou, porque observou que ele estava indo mesmo. Estava determinado ao pecado. Mais um que vai ser ceifado, né? Então, nós vemos aqui coisas maravilhosas aqui nessa parte da palavra de Deus, né, que é um ensinamento para nós. Temos cuidado de não insistir quando a voz de Deus, por um servo, por uma serva do Senhor, né, seja quem for aquele que Deus ungir, e ser algo, né, procurar seguir aquilo ali. Né, mas as escolhas pessoais são, muitas vezes, causadoras de transtorno. Imagine os 3 dias que eles vão ficar ali, de dia e de noite, né, dormindo no meio do mato, procurando mosquito, um monte de coisa. 50 homens, tudo valente. Mas, aonde não tem o Senhor, não adianta a valentia, não adianta a destreza, não adianta a sabedoria humana. Né? O que importa é nós temermos a Deus. Eu estava vendo ontem, estava vendo a sabedoria do mundo antigo sobre os romanos, né? Quantas coisas fizeram, os arquedutos, né? E que levava água para a cidade, os lugares de banho, as casas de banhos é muito sofisticada. Enquanto o pessoal tomava banho em cima, tinha água fria, morna e bem quente. Tinha os lugares, ainda tinha um mais quente ainda. E por debaixo subterrâneo, lá estavam os homens trabalhando lá embaixo para aquecer aquilo tudo. Uma coisa de inteligência muito grande, né? Na arena ali no Coliseu, os animais subiam de elevador, os animais, os que iam morrer também, né? Elefantes, não tinha peso não, tinha uma manobra lá que eles faziam, né?
aquilo subia para um andar, depois subia, tudo subia, e os homens, através de rodas, de rondâneos, outras coisas, e aquela inteligência toda, e mais um monte de coisas, né? Aparatos, como por exemplo, uma catapulta e outras armas, e muitas inteligências, né? Mas para o mal, para a vida cotidiana e para outras coisas, né? Mas com essa sabedoria não alcançaram a sabedoria de Deus, não alcançaram o entendimento, não alcançaram a vida eterna. E nós aprendemos também aqui, irmãos, que não adianta ser valente, nós temos que somente seguir o que Deus ordenar, não é? Eliseu, no seu coração, estava com tamanha fé, Deus estava provando Eliseu, por isso que Elias não insistiu de deixá-lo lá. Não, diga, porque eu não vou me apartar de ti, não é? Por 3 vezes. E os dois então foram ambos, e Eliseu, não é? Foi com Elias, e Elias não impediu aquela insistência de Eliseu, porque também Elias via como o homem era realmente homem de Deus. Eliseu demonstrou ali, na sua insistência, um homem preparado, um homem firme. Ah, tá bom, então eu fico aqui. Não, onde você for, vou. Nós vemos uma outra história semelhante a essa, que levou as pessoas a serem abençoadas. Quem lembra? Ruth. Poxa, essa mesma Ruth. Né? A Noemi disse para as 2 noras: minha filha, eu estou velha, não tem mais ninguém, cada um volta para o seu Deus, para o seu família. E Ruth disse assim: não, aonde tu fores eu irei, o teu Deus será o meu Deus, aonde tu dormires eu dormirei, e quando tu morreres ali eu também vou ser sepultada. Aleluia. Irmão, é assim que homens e mulheres alcançam de Deus. Senhor, não, Senhor, enquanto o Senhor não me responder, Senhor, eu não vou parar, Senhor, eu quero a resposta. O Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Pai, Senhor, eu tenho clamado a Ti, eu estou buscando, Senhor, e essa insistência é que leva os homens e mulheres a serem abençoados. A Ruth foi provada, demonstrou o amor, demonstrou o desapego. Abraão é outro também. O Senhor chamou, ele foi. Irmãos, Deus está mostrando para nós aqui, irmão, uma lição de fé. Homens que receberam poder, mulheres que receberam poder, por quê? Foram muito mais insistentes do que a maioria dos crentes que existem por aí. E só as pessoas mais insistentes foram que receberam as bênçãos. Jesus, então, nas suas pregações, ele enfatizava muito isso e mostrava como que os gentios eram muito mais crentes do que os próprios judeus incrédulos. Tinha homens que caminharam quase o dia inteiro para encontrar com Jesus, para o Senhor curar o seu empregado. O seu empregado. Deus vê o amor da pessoa por um empregado, um escravo às vezes. Deus vê a importância que a pessoa deu em caminhar o dia inteiro. Foi lá, foi longe, não viu obstáculo, caminhou. Isso tudo, irmãos, é muito valioso para muitos crentes receberem as suas bênçãos. Eu vou contar para vocês que na minha vida muitas coisas eu só recebi debaixo de muita insistência. Eu sempre fui assim, insistente. Eu sempre fui assim, muito apegado ao Senhor. Quando eu quero as coisas, quando eu vou buscar, irmão, não tem para ninguém. A oração, a jejum, estou me humilhando, estou chorando, estou buscando, estou clamando, até Deus me responder. Glória a Deus. Esse particular aqui, essa intimidade aqui é muito importante. A mulher foi curada do seu fluxo de sangue porque o Senhor diz: ó mulher, grande é a tua fé. A outra Cirofinícia também diz: Senhor, minha filha está moribunda, minha filha está sofrendo. Não convém empanhar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mulher, grande é a tua fé, mulher. Tua filha já está certa. Glória a Deus. Glória a Deus. A humildade, não é? Veja que Naamã quase perdeu a bênção porque não quis insistir no mergulho. 7 mergulhos para mostrar insistência. E se ele parasse no 2º, ou no 5º, ou no 6º? Ah, não aconteceu nada, não vou dar mais não, acabou. Perdeu tempo. Só recebe bênção os insistentes, aquele que realmente tem fé, crê no Senhor. Eu sou daquele jeito, sabe, irmão?
estou com uma dor terrível, pessoal, eu vou arrastando, me leva, mas hoje eu vou lá para o culto, os irmãos orar por mim. Glória a Deus. Eu sou desse estilo. Amém. Eu já vim para cá com alta febre, mas quase caindo aqui assim, cantando e dirigindo o culto, febre doía aqui, doía não sei aonde, doía aqui, doía nas pernas, doía tudo. Só homens e mulheres assim que alcançam muitas coisas e têm grandes experiências com o Senhor. Eliseu poderia não ter recebido o poder e nem não poder ter feito o sinal. Mas no coração dele estava determinado, estava pegado ali a obra. Não, vive o Senhor e vive tua alma, que eu não te largarei. Glória. Ele só largou Eliseu porque veio o carro de fogo, o cavaleiro de fogo, passou entre os dois, pegou Elias. E Ruth a mesma coisa. A palavra de Ruth muito nos emociona. Se alguém não conhece o livro de Ruth, estude e leia o livro de Ruth no Velho Testamento. Leia com atenção. Que Ruth representa a igreja gentia. E Boaz representa Cristo. E aquilo ali é muito bonito, rabiscar, apanhar ali, colher, aquilo, tudo tem evangelho, tem tanta riqueza ali, tanta mensagem ali, gloriosa, gloriosa. Então, queridos irmãos, sejam assim. Se os irmãos for crente, acompanhando a oração dos outros, e você não ter a sua vocação própria para buscar a Deus, será muito difícil alcançar algumas coisas. Vocês podem ver que homens e mulheres, em toda a Bíblia, nas histórias, né, que alcançaram de Deus assim, mais comunhão, mais intimidade, foram sempre pessoas muito insistentes, pessoas que nos momentos do pecado, né, clamaram ao Senhor, não abandonaram, não suplicaram, né, não deixaram de suplicar ao Senhor, mas suplicaram ao favor do Senhor, né, não suplicaram a outras autoridades, a outras pessoas, mas ao Senhor, clamaram ao Senhor, estiveram aos pés do Senhor, e o Senhor atentou, viu e operou a maravilha. Que Deus assim venha fortalecer os irmãos nessa mensagem, em nome do Senhor Jesus.